Fala rapaziada, beleza? Vamos falar hoje de 6 jogos do Brasileirão para essa quarta-feira, 6 de julho, tá bom? Vamos assim direto, que eu sei que vocês gostam direto, que fale logo na cara. Pessoal, é o seguinte, primeiro jogo aqui do dia, Cuiabá e Botafogo, né? Gente, desde que o Cuiabá aprendeu a fazer gol, as previsões têm sido mais difíceis, né? Senão era facinho, opção não para ambas marcam, né? Pessoal, o Botafogo ele veio de um jogo contra o Vasco, que ele empatou em São Januário. Apesar dele não ter sido brilhante, ele não deixou praticamente o Vasco jogar, né? Eu vi de perto os jogadores do Botafogo, movimentação. Cara, o time tá muito ajeitado, tá muito coordenado, tá fazendo trocas de passe assim muito tranquilas. Tem peças boas assim no ataque, sabe? Não tá aquela coisa do ano passado que era meio que dependente assim do Tiquinho tá bem, não. O time do Botafogo tá bem, mas, desde que o Cuiabá melhorou, a gente não pode ir nessa vitória direta aqui do Botafogo, né? Se tornou uma opção perigosa pela melhora do Cuiabá, mas eu acho que é seguro sim a gente ir nesse empate anula para o Botafogo a 1,71, tá? Vamos ver aqui esses. A 1,71 empate anula para o Botafogo. Eu não iria nessa aposta se tivesse, por exemplo, 1,50, às vezes acho que nem 1,60 eu iria, mas a 1,71 só perde se o Botafogo perder, vejo o valor, tá? Vejo o Botafogo evoluindo muito, é um time que, enfim, tá no segundo ano aí tentando brigar na parte alta da tabela, né? Manteve boa parte do elenco, trouxe alguns reforços, eu acho que o Botafogo não perde essa partida, tá? Vamos lá, gente. Qual o jogo aqui agora? Vasco da Gama e Fortaleza. Gente, o que acontece? Só para vocês saberem, né? O Vasco hoje ele não tá na zona, né? Ele tá ali na portinha da zona, mas não tá na zona ainda, sendo que ele perdeu todos os jogos fora de casa. Toda vez que pisou fora de casa, o Vasco perdeu. Digo mais, toda vez que pisou fora de São Januário, né? Porque mandou um jogo no Maracanã e perdeu esse jogo também. Então, assim, gente, é um time que pontua em casa, tá acostumado a pontuar em casa. É o lugar que o time consegue fazer os seus pontos. Mais ou menos nessa mesma situação do Botafogo, não vejo o Vasco perdendo essa partida, tá? Mas, pra gente não pegar algo mais arriscado, o que acontece? Que o risco sempre existe, né? Mas esse empate anula pro Vasco a 1,68 em São Januário, ele tem valor, tá? Ele tem valor. Quem quiser ir em algo que pode julgar mais seguro, porque nem sempre é, e é a minha recomendação para a maioria das pessoas, é essa aqui, tá? Ambas as equipes marcam, tá bom? Porque o Vasco ele costuma fazer e tomar gols em São Januário, tá? Tem exceções? Tem exceções. O Cruzeiro foi exceção, né, que foi um 0-0, e quanto o Criciúma. Tirando isso, o Vasco faz e toma, tá? Desde o Brasileirão do ano passado. O Vasco tem um potencial ofensivo dentro de casa, a torcida empurra, o time vai junto ali, mas defensivamente segue muito fraco, tá? Ainda mais o Fortaleza com o Lucero em grande fase. Acho que se ambas marcam a 1,94 uma excelente aposta e essa é a recomendação, tá bom? Também tem a dica aí do empate anula a favor do Vasco, mas a recomendação aqui do canal vai ser esse ambas marcam aqui, tá? Beleza. Pessoal, agora vamos falar de quem? Criciúma e Cruzeiro. Cara, é impressionante como o Criciúma é um time subestimado pelas casas de aposta, talvez. Ah, tá essa pesquisinha do Yahoo, que vergonha. Aqui é rápido, ó. Mecanismo de pesquisa, alterar para Google. Definir como padrão. Vamos lá. Criciúma. Pessoal, olha isso aqui. Só por brasileiro, tá? Criciúma pegou o Inter, marcou. Criciúma pegou o Atlético Goianiense, marcou. Pegou o São Paulo, marcou. Pegou o Botafogo, marcou. Pegou o Bahia, marcou. Pegou o Atlético Paranaense, marcou. Cuiabá, marcou. Palmeiras, marcou. Vamos lá, são 8 seguidos que eu falei só por Brasileirão, tá? Pegou o Vasco, marcou. Pegou o Atlético Mineiro, marcou. São 10 já. Pegou o Juventude, marcou. São 11. Pessoal, contei aqui 11 jogos, que é o que eles têm, né? Gente, 11 jogos no Brasileirão, é isso mesmo? E você marcou em todos. Gente, a gente tem que ir pro Criciúma fazer pelo menos um gol. 11 jogos no Brasileirão aqui.
Aí não tem jeito, né? O que que a gente faz aqui? Sempre bom a gente pegar esses dados estatísticos para embasar a gente, tá, gente? Mas se você quiser ver vídeo aqui todo dia, eu já vou fazer isso para você. Olha só, opção gols aqui. Criciúma, mais de meio gol, ou seja, no mínimo um gol, a 1,40. O time faz gol em todos os jogos. Todos os jogos o time faz gol. Agora tá jogando em casa, eu vou pegar esse 1,40 aqui porque isso é valor. Porque esse padrão se repetiu 11 vezes, ó. Nem numa mão dá pra caber, tem que fazer assim e assim. 11 vezes, cara. Pô, me cobrando 1,40, me pagando 1,40, vai. Vou sim e respeito muito essa odd, tá? Vamos lá. Tu vê que a aposta, gente, nem sempre é só vencedor, né? Na maioria das vezes, as mais assertivas, às vezes, nem são isso. Atlético Mineiro e Flamengo, né? Talvez seja o jogo aí do dia, né? Para os fãs de futebol, para os fãs do Brasileirão. Cadê? Atlético Mineiro e Flamengo. Gente, aqui eu também, por motivos diferentes de Vasco e Fortaleza, mas aqui eu também vou recomendar o ambas marcam, tá? Se para Vasco e Fortaleza eu citei a característica do estádio, citei uma fragilidade defensiva do Vasco, citei a boa fase de um atacante específico do Fortaleza, citei a confiança que o Vasco sente em casa, com a torcida, citei tudo isso para defender aquele ambas marcam. Agora eu vou citar outras coisas para defender esse ambas marcam aqui, tá? Você tem Pedro, você tem Hulk, você tem Paulinho, você tem aquele menino, aquele colombiano do Atlético, que tá jogando bem pra caramba, tá solto ali na direita, Palácios. Você tem outros jogadores do Flamengo acostumados a fazer gol, tá? Da defesa, do meio campo. Gente, vejo ambas as equipes marcam sim muito bem, tá? Estou nele, acho que pela qualidade ofensiva, pela necessidade do Atlético também de atacar, tá vivendo um jejum na sua arena, né, de vitórias, apesar de estar fazendo gol, não tá ganhando, né? E o Flamengo, cara, é um time que normalmente vai deixar o golzinho dele, tá? Então, esse 1,86 aqui, vejo muito valor nele, tá bom? Estamos fazendo aqui um Express, né? O Atlético Paranaense e São Paulo a gente vai pular, tá, gente? Porque é o seguinte, são dois times que não apresentam um padrão muito forte, sabe? São times, até bons times pro nível brasileiro, mas o Atlético Paranaense trocou de treinador agora, né? E vamos ver, conseguiu uma vitória fora contra o Vitória, interessante. Né? Já o São Paulo vinha muito bem com o Zubeldia e deu um momento de oscilação e depois conseguiu uma grande vitória contra o Bahia. Então, assim, seria um jogo que se eu tivesse recomendando aqui a aposta, eu acho que seria até, como posso dizer, seria até um exagero, assim, eu falar uma coisa com muita certeza, né? Nesse jogo, né? Por isso que a gente vai ficar de fora, tá? E assim, é bom observar, né? Vamos ver o que acontece nesse jogo aqui. Às vezes só ver esse jogo com calma pode ser um sinal para os próximos jogos desses dois times, tá? Mas esse aqui a gente vai ficar de fora. Bragantino e Atlético Goianiense. Gente, se o mercado quisesse forçar uma odd baixinha pro Bragantino, eu chutava o balde e não fazia nada, tá? Acho que é a primeira vitória seca que a gente vai hoje, né? Mas eu vejo valor aqui nessa vitória do Bragantino, tá? Por que eu vejo valor? O Atlético Goianiense, ele tá conseguindo bons resultados muito também na afobação dos times grandes para ganhar eles, tá? Você é um time grande, você recebe o Atlético Goianiense, você fala, não, tem que ganhar, isso aí é jogo ganho. E toma-lhe contra-ataque. Contra o Fluminense foi assim, mas o Fluminense tá mal. Contra o Atlético foi assim agora, cara. Entendeu? Então, assim, é um time que tá sabendo muito bem fazer o contra-ataque e não é um time bobo, tá? Mas eu acredito que o Bragantino é aquele time que quer dar essa engrenada a mais e tem ofensividade para isso e variações ofensivas, tá? Porque não é aquele time que fica cruzando bola na área e esperando que o gol vá sair assim. Não. Tem uma troca de passes, o Elinho ali tá vivendo uma grande fase. E eu acho que dentro de casa o time vai conquistar sim essa vitória aí, tá? Gente, é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Boa quarta-feira de jogos e boas apostas. Cara, não falei. Recado. Pessoal, quem puder, aposta aqui pela Estrela Bet, que é parceira do canal e vai ajudar muito, tá? E eu dou dica sempre aqui gratuita pra vocês, boto vocês na boa, tá bom? A forma de me ajudar é apostando pela Estrela Bet aqui na descrição, tá? Show? Se inscrevam, deem o like, acabou o recado e boas apostas.